Olá a todos, sejam muito bem-vindos nesse canal, um fisioterapeuta para outros fisioterapeutas, pacientes e estudantes de fisioterapia. Nesse vídeo você vai aprender um pouco mais sobre planejamento cirúrgico da artroplastia total de quadril, suas vias, o que é importante na hora de realizar essa cirurgia. Não cabe a nós fisioterapeutas, mas nós precisamos conhecer todo esse planejamento porque isso influencia no nosso trabalho. Lembrando que esse é um vídeo que é um pequeno corte de uma aula completa que você encontra aqui no canal de mais de uma hora sobre tudo sobre a artroplastia total do quadril. Mas se no momento você não tem tempo para assistir a aula completa, não se preocupa. Fica aqui, assiste esse pedaço dessa aula e aprenda sobre esse planejamento e depois você vê a aula completa, tá bom? Não se esquece de deixar um like no vídeo se você gostar e se inscrever no canal para você não esquecer e ter acesso a mais conteúdos. Boa aula! Quando a gente fala do planejamento cirúrgico, isso não cabe a nós, fisioterapeutas, mas é um planejamento que a gente precisa ter uma noção, porque às vezes algum erro, alguma coisa, alguma alteração nesse planejamento induz muita coisa pra gente, tá? Lá na frente a gente pode discutir melhor. Escolher o tamanho e o formato dos materiais é o mais importante para poder ficar o mais anatômico, então o cirurgião vai avaliar o lado contralateral, por exemplo, para que não tenha risco de ficar um membro maior que o outro, que a cabeça femoral se encaixe da mesma forma, que o comprimento do fêmur não seja tão alterado, o braço de alavanca não seja tão alterado. E isso diminui o tempo cirúrgico, porque quanto mais preciso for, quanto mais preparado for com radiografias, com estudos, é mais chance de acerto durante o procedimento e não ter que ficar com o paciente aberto para substituir alguma peça, no caso, né? Igualar o offset dos membros, que é um espaço ali, né, que é calculado para não ter erro na questão de equilíbrio da balança e evitar dismetria, né? Quando a gente fala do offset dos membros, a gente está falando da distância do centro de rotação da cabeça até a inserção de uma linha que passa pelo eixo longo do fêmur. Isso está relacionado com a balança e com o braço de alavanca que vai ocorrer no quadril. Tem músculos que se ligam ali. Se esse braço fica mais alto, fica mais alongado, né? Melhor dizendo, isso tem influência na ação muscular e isso funcionalmente para a gente é importante. Por exemplo, né? Um erro cirúrgico pode prejudicar uma ação muscular de um músculo estabilizador como o glúteo médio, por exemplo. Isso vai causar uma dificuldade para o paciente ganhar força, para diminuir a dor, para evitar uma inflamação no tendão, né, uma tendinopatia, e isso vai refletir na nossa reabilitação. Então, em alguns casos, é importante estar ciente disso, conversar diretamente com o médico, se sentir que tem alguma coisa errada ali na composição da prótese. Esse offset também ele é levado em consideração ao lado oposto, então para ficar o mais parecido possível. Lembra que é uma substituição e às vezes é um momento de trauma, então ele tem que tentar substituir e deixar o mais anatômico possível. É o preceito aí da traumatologia, devolver a função da forma mais natural possível e o mais próximo do fisiológico, né, sem causar risco. Mas lógico, a gente entende que numa fratura, onde às vezes fica muito irregular, é difícil manter um padrão, né, mas vai ser buscado com comparação ao outro, justamente para evitar complicações estruturais. Quando pensa que tem algum erro nesse cálculo, no tamanho, no braço de alavanca e tudo mais, isso pode causar discrepância no membro. Então, uma perna pode sim ficar maior que a outra, e isso pode causar soltura do material durante o seu uso. E isso é ruim para o paciente e para o cirurgião também que realizou o procedimento. Por isso que tem que ser calculado antes, né? Um ponto muito interessante sobre a cirurgia do quadril, que é as vias de acesso. Então, o procedimento cirúrgico influencia muito, tanto para o cirurgião como para a gente na fisioterapia. Isso é um ponto que às vezes não é discutido. Eu quero trazer para vocês porque isso influencia na nossa forma de tratar o paciente. Muitos cometem erro por não saber a via de inserção e de ação muscular que está sendo realizada ali na abordagem cirúrgica. Isso influencia diretamente no processo de cicatrização, de quando entrar com o exercício, de que movimento fazer. São algumas vias mais clássicas, então vou passar para vocês. A via anterior, a Smith-Peterson, é uma via que o paciente está de supino, então de barriga para cima, e é realizada uma inserção à lateral à espinha líquida antero-superior. E essa inserção, ela favorece a visualização anterior do acetábulo. Só que isso traz algumas preservações e algumas dificuldades para o cirurgião estar fazendo. O intervalo onde é cortado entre o músculo sartório e o tensor da face lata. Então a gente tem que ficar esperto sobre movimentos que vão tensionar esse tecido. Essa via é discutida e é defendida porque ela pode trazer baixas taxas de luxações. Então, quando a gente pensa na prótese, tem muita luxação, né? Tem uma taxa relevante de luxação. E essa via visa diminuir esse risco de luxação. Então, vou mostrar um vídeo para vocês terem uma noção de como que é esse procedimento.
leg length inequality. Your surgeon will make an incision about 4 inches long on the front of the hip. The major muscles are pushed aside to gain access to the joint and perform the replacement. Next, the femur bone is separated from the acetabular socket. The acetabular surface is prepared using a special instrument called a reamer. The acetabular component is cemented or fixed with screws into the socket. Then a liner made up of plastic, metal, or ceramic is placed inside the acetabular component. The femoral head that is worn out is cut off, and the femur bone is prepared using special instruments so that the new metal component fits the bone properly. Then the new femoral component is inserted into the femur bone either by press fit or by using special bone cement. The femoral head component, made of ceramic or metal, is then placed on the femoral stem. Once the artificial components are fixed in place, the instruments are withdrawn and incisions are closed with sutures and covered with a sterile dressing. Então, como vocês puderam ver, tem essa abordagem cirúrgica e é importante que a gente saiba, né, sobre esse tipo de abordagem, né, sobre como que é realizada a cirurgia. Pelo menos ter uma noção sobre onde é o corte, onde vai ficar a cicatriz, para quando ver a gente conseguir identificar. Outra via, que é uma das mais famosas e é uma das que a gente tem que tomar mais atenção, é a via lateral, que é a via de Hardinge, né, que algumas escolas utilizam. Nessa, o paciente vai estar de decúbito lateral e a incisão é feita ali sobre o trocânter maior, entre o intervalo entre o tensor da face lata e o glúteo máximo. Isso, para o cirurgião, causa uma boa visualização do acetábulo e do fêmur. No entanto, ele precisa desinserir o glúteo médio, que é um dos principais músculos do quadril, de estabilização, de movimento, de força, né? Então, isso tem uma consequência funcional para o paciente. E a gente precisa saber disso, por exemplo, porque se a gente ativar a musculatura do glúteo médio de um paciente que fez a cirurgia pela via lateral nas primeiras semanas, né, entre as 6 primeiras semanas, você pode prejudicar a cicatrização da prótese. Isso a gente tem que saber, muita gente não sabe sobre ativação. E já vamos cortar assim, o glúteo médio para poder fortalecer e estabilizar a prótese. Errado nas primeiras semanas, porque está cicatrizando. Isso tem que ser levado em consideração na hora da reabilitação, né? A lesão e a insuficiência dos abdutores pode chegar até 20%, então é uma coisa muito significante funcionalmente, né? Vou mostrar o vídeo para vocês vão ver que vai ser desinserido realmente o glúteo médio. Isso vai dar um trabalho para cicatrizar, voltar à ativação, a consciência corporal e tudo mais. Eu já tive pacientes que tiveram muita dificuldade, por exemplo, de ativar essa musculatura depois da prótese. É normal ter dificuldade, mas ela não pode permanecer por muito tempo, né? Olha o vídeo como é que é a cirurgia. Surgical procedure. A 2 to 3 centimeter incision is made on the side of your hip. Your surgeon retracts the buttock muscles and tendons to access the hip joint without cutting any soft tissues. Rarely, a tendon may need to be released for better access and is repaired at the end of the procedure. The femur is prepared to receive the femoral implant and the damaged femoral head is cut and removed. The acetabular socket is cleaned out, removing any damaged cartilage. A dome-shaped acetabular implant is placed into the socket. The femoral head is replaced by the femoral implant resembling a ball on a stick which fits into the previously prepared neck and body of the femur. Once the acetabular and femoral implants are secured, they are put together to form your new hip joint. The stability and movement of the joint is then tested. After replacing the hip joint, your surgeon performs soft tissue repairs and then closes the skin incision. Outra via que a gente precisa ter o conhecimento também é a via posterior, a via de Moore, que é em decúbito lateral, a cicatriz fica próxima daquela via lateral que a gente viu para tentar reconhecer, só que aqui a incisão ela é feita sobre o trocânter maior, seguindo a espinha ilíaca póstero superior. Então ele tenta fugir do grupo abdutor, que é o glúteo médio. E isso é bom para o paciente, né? Isso previne ali complicações musculares, funcionais para o paciente. Isso é bem legal. E isso também dá uma liberdade maior para a gente conseguir trabalhar
essa musculatura. Para o cirurgião, tem uma boa visualização tanto do fêmur como do acetábulo, e ele só faz uma desinserção dos rotadores e uma capsulotomia, que é um corte da cápsula posterior. E ele preserva a musculatura abdutora. Então, isso pra gente é legal. A gente tem uma permissão de alguns movimentos, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente também, mas isso causa uma estabilidade maior, um pouco maior, né? Não tão significativamente, mas um pouco maior na prótese. Tem taxas, tem correlações e ilustrações com essa via, e aí cada escola vai identificar qual que é a melhor, né? Cada escola, que eu digo assim, cada centro médico trabalha com uma via, uma especialização de realização da cirurgia, e isso é levado em consideração. Mas na literatura mostra que tem um pouquinho de desvantagem nessa via devido à instabilidade, mas preserva a parte muscular. Então tem que ver às vezes a função e não só a questão da estabilidade da prótese, né? Então essa aqui é a via, o vídeo para vocês verem. An incision is made close to the buttocks beyond the abductor muscles. The surgeon separates the muscles and tendons to gain access to the hip joint. The thigh bone or femur is separated from the hip socket, acetabulum. The damaged femoral head is cut off and the bone is prepared to receive the femoral component of the prosthesis. Then the new femoral component is inserted into the femur bone and the femoral head component is placed on the stem. The acetabular surface is then prepared and the acetabular component of the prosthesis is inserted. A liner made up of plastic, metal, or ceramic is placed inside the acetabular component to provide a smooth, gliding surface. Once the artificial components are fixed in place, the instruments are withdrawn, soft tissues are reapproximated, and the incisions are closed with sutures. Fico extremamente feliz que você tenha chegado até a parte desse vídeo, no final da aula. Então, só reforçando mais uma vez que esse vídeo foi apenas um corte de uma aula completa que você encontra aqui no meu canal. Tem uma playlist sobre tudo que você precisa saber sobre a artroplastia total de quadril. Uma aula completa com vídeos e animações para você saber cada vez mais sobre essa importante cirurgia e importante reabilitação que nós fisioterapeutas realizamos, né? Fico feliz de você tenha chegado até aqui. Deixe o seu like se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal para ter acesso a mais informações e acompanhar todo esse conteúdo. E deixe seus comentários aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida como paciente, como fisioterapeuta, como aluno, pode deixar aqui que eu respondo assim que possível, ok? E não esquece de me seguir também em outras redes, como no Instagram, @FisioLeoGuimarães. É isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo.